Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus, Êxodo capítulo 2, versículo 24. E viu Deus o seu gemido, ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu quero trazer o seguinte tema: Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração do seu povo. Essa história é uma história do povo, descendência de Jacó. Jacó, devido a uma fome que se agravava em toda a terra, teve que ir para o Egito. Quando chega lá no Egito, foi bem recebido. Por quê? Porque lá no Egito, quem estava governando o Egito era o filho de Jacó, era José. O rei era amigo de José. José tinha encontrado graças aos olhos do rei. Primeiro encontrou graças aos olhos de Deus, depois encontrou graça aos olhos do rei. Porém, o tempo passa, e quando todo o tempo passa, José morre. Aquele povo que vai para o Egito também passa. O rei também morre. E agora a nova geração que veio de Jacó está lá e começa a crescer, começa a se multiplicar. Só que o rei que passa a assumir o trono não temia a Deus. O novo rei era ímpio. O novo rei não temia o Senhor. Não era amigo de José. Não era amigo do povo de Deus. E também não tinha um relacionamento de amizade com o próprio Deus. E o rei, olhando para aquele povo, viu que aquele povo se multiplicava, crescia, se avolumava. E ele ficou com medo. Esse povo vai se juntar com as nações inimigas e vai se fortalecer e vai se levantar contra os egípcios. Por isso ele arquitetou plano para acabar com aquele povo. Arquitetou plano para eliminar aquele povo. E ele começou a dizer para as parteiras: toda criança do sexo masculino que nascer vai ter que morrer. Vocês vão, na hora do parto, vão ter que eliminá-los. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram como o rei ordenara. Aleluia! Mas aquele povo continuava aumentando, multiplicando, crescendo. Aleluia! E quando aquele povo crescia, a visão do rei é que aquele povo era uma ameaça para o rei, para o seu reino. E aí, o que acontece? Ele começou a colocar um jugo em cima daquele povo, começou a escravizá-lo. E o povo, sentindo a angústia, a escravidão, o sofrimento, aleluia, começaram a clamar a Deus, começaram a gemer diante do Todo-Poderoso, começaram a orar, a buscar a Deus, aleluia. O que eu aprendo disso? Quando as cargas, quando as dificuldades, quando as situações adversas caem sobre o povo de Deus, o povo pode lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso e pode clamar. Porque Deus vai ouvir a oração do seu povo, Deus vai ouvir o gemido do seu povo, porque esse povo tem um dono, e esse dono é Deus. Porque a oração de um justo tem valor, pode muito aos seus efeitos. Meus queridos irmãos, tua oração, ela chega ao trono da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas se esse é temente, a esse ele ouve. Aleluia. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Você foi comprado e lavado com o sangue do Cordeiro, e a tua oração está subindo ao trono da graça de Deus como cheiro suave. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse, no capítulo 8, e o versículo 1 em diante, que a oração do justo vai subindo, chegando, colocado numa taça, junto com o incenso. Ali são as orações dos santos.
Continua orando, continua buscando a Deus. Deus ouve a oração do seu povo. Essa é uma palavra da parte de Deus para a nossa reflexão. Amém.